Programa Voz do Trabalhador, trazendo a dica do cartório Joana Malheiros neste sábado. Estamos quase chegando lá no finalzinho do mês de março. Passou tão ligeiro. Joana, sobre o que nós vamos conversar? Eu sei que assunto não nos falta. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Nós temos que falar sobre as situações que ocorrem no balcão do CRVA ou do Registro Civil, para melhor informar as pessoas dos seus direitos e dos deveres que elas têm em relação a determinadas situações. E hoje nós queremos tratar aqui da alteração de nome, tanto do prenome quanto do sobrenome. Já nessas alterações, essas diferenças entre os nomes e sobrenome podem causar prejuízos para as pessoas como cidadãs, né? Exato. A Lei 14.382 de 2022, ela trouxe um leque de possibilidades para as pessoas alterarem o seu nome, tanto prenome quanto sobrenome, desde que as pessoas observem certos regramentos. E um deles é, quando se faz esta alteração, saber que há necessidade de se atualizar os documentos pessoais, os documentos de identificação. E quando eu falo que nós estamos de olho no balcão do Registro Civil e de olho no balcão do CRVA, constatando aquelas situações que merecem ser detalhadas, ser informadas, uma delas justamente é quando há alteração do nome. E nós verificamos muito as mulheres que fazem esta alteração. E as alterações, elas são diversas. Começando pela alteração quando do casamento ou quando da formalização da união estável. Embora nós saibamos que é uma opção fazer esta alteração, acrescentando o sobrenome do cônjuge ou do companheiro, mas aquelas que optam em acrescentar esse sobrenome, é importante que, depois de realizado e formalizado, celebrado o casamento, ou depois de formalizada a união estável devidamente registrada, se houve esta alteração no nome, tem que imediatamente fazer a atualização nos demais órgãos e ter um documento que realmente a identifique, que mostre em qualquer instituição, em qualquer órgão, com a apresentação do respectivo documento, que é o nome que a pessoa está utilizando dali para frente, depois do casamento ou depois da formalização da união estável. Então, veja, Paulo, que por não ter a informação, às vezes as pessoas alteram o nome, e aqui nós começamos numa alteração bem simples, quando do casamento ou quando da formalização da união estável. Mas existem outras situações que as pessoas também podem alterar o seu prenome. Tanto faz, sendo ele simples ou composto, João Paulo. Eu não quero ficar com o nome João Paulo, ou Maria Júlia, eu quero só Paulo, ou quero só Júlia. É possível fazer essa alteração? Sim, é possível. E onde que eu tenho que ir? É isso que nós estamos comentando aqui. Joana, você tocou num assunto muito importante, a identificação do cidadão. Isso é muito comum acontecer aqui, não? É bastante. E com a possibilidade das pessoas hoje alterarem tanto o prenome quanto o sobrenome, porque tudo é uma questão de identidade. As pessoas
precisam se identificar com o nome que elas têm. E neste caso que nós falamos da possibilidade de alterar de Maria Júlia para Júlia, uma vez feita essa alteração, e essa alteração ela é feita no cartório de registro civil. E veja bem, Paulo, nós nem precisamos perguntar para esta pessoa por que ela quer alterar o prenome dela. E da mesma forma que há essa possibilidade de alterar o prenome, eu posso também fazer a alteração do sobrenome. Quando eu fui registrada, pode ser que meu pai veio me registrar e colocou apenas o sobrenome dele, que ele utiliza. E eu não fui criada por ele, eu fui criada pela mãe e sequer eu levo o sobrenome da mãe. Então, há possibilidade de fazer esta inclusão? Sim, há possibilidade. E onde eu tenho que ir? No cartório de registro civil. Então, são pequenos detalhes que as pessoas vão sabendo e podem ir fazendo essas alterações. Esse homônimo, ele pode prejudicar a cidadania, causar danos à cidadania, essa não troca de nome, sobrenome? Pode. Existem situações que as pessoas procuram fazer esta alteração justamente em virtude dela possuir um nome igual de outra pessoa. Vamos supor João da Silva, olha que nome comum. Então, para diferenciar, para não ter problema, João Carlos Fontoura da Silva. Já fica um pouco diferente, já não é mais tão simples. E essas possibilidades hoje são permitidas e sem a necessidade da pessoa que quer fazer a alteração ter que justificar o motivo. Mas claro que a gente sabe que o motivo é porque está dando problema, ela está sendo identificada como outra pessoa que na verdade não é ela. Então, ela pode fazer esta alteração. Da mesma forma, eu casei, acrescentei o nome e eu não estou me identificando com o acréscimo do sobrenome do meu marido. Eu posso continuar casada e fazer essa exclusão? Sim, é possível. Da mesma forma, eu casei, não acrescentei o sobrenome do marido. Agora eu acho que é importante eu fazer esse acréscimo, porque eu estou me identificando com a família dele, então eu quero acrescentar. É possível ir continuando casada? Sim, é possível. Então são várias situações. Mesma coisa, existe um processo de reconhecimento de paternidade, uma investigação de paternidade tramitando. Findou, houve a alteração onde houve o reconhecimento paterno. Da mesma forma, vai ter que ser alterado o registro, só que são formatos diferentes, mas que implicam no nome civil. Neste caso, como é oriundo de um processo judicial, vem um mandado para o cartório, onde foi lavrado o registro e vai ser feito as devidas averbações, extraídas as certidões, e a partir desta certidão, a parte vai ter que retificar todos os seus documentos, fazer documentos novos. E volto a dizer, por que nós escolhemos esse tema? Esta semana, Paulo, nós tivemos aqui mais de 3 casos onde a pessoa teve o nome alterado em virtude do casamento e ela não atualizou os seus documentos pessoais. Passado um tempo, ela vem para fazer uma transferência. Um dos documentos que compõe o processo de transferência é o documento de identificação, carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação, enfim, um documento de identificação. O que aconteceu? Estava desatualizado. Então, ela não pôde fazer o processo de transferência do seu veículo, porque os documentos não estavam condizentes com a sua atual realidade, o seu atual estado civil. Isso
faz com que demore a fluência daquele processo de transferência até que a pessoa regularize os documentos e apresente, então, o documento correto. Da mesma forma, a pessoa se divorciou, voltou a usar o nome de solteira, imediatamente tem que fazer a atualização dos seus documentos. Por quê? Porque a pessoa ela vai fazer negócios, ela vai vender, ela vai comprar, ela vai precisar ter documentos que realmente a identifique. Então, é isso que a gente vê no balcão diariamente. As pessoas, às vezes, alteram o seu nome, vem a ser dentro das possibilidades trazidas pela Lei 14.382 de 2022, de forma voluntária, vem a ser através de processos judiciais, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade, ou venha a ser através de um procedimento ou processo de divórcio, onde há alteração, ou mesmo a pessoa tem um nome com a grafia do sobrenome ou o nome errado e ela busca a retificação. Sempre quando houver esta situação de alteração, tanto do prenome quanto do sobrenome, ou na sua filiação, para incluir um pai, ou nas situações para incluir um sobrenome que ela não possui, da sua ascendência, de um avô que é muito importante na vida desta pessoa, hoje é possível fazer a inclusão deste sobrenome. Então, uma vez feito todo o procedimento, extrai-se uma certidão, que vai ser o documento hábil para a pessoa utilizar dali para frente, e a pessoa tem que fazer seus documentos novos, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, atualização de cadastros, no órgão profissional que ela exerce a sua profissão, enfim, onde ela tiver documentos, cadastro, precisa ser alterado. Recado dado, Joana. Conselho final do cartório Joana Malheiros. Sempre quando ocorrer uma alteração de prenome ou sobrenome, que as pessoas busquem fazer atualização imediata de seus documentos para que haja fluência em qualquer processo, procedimento que elas forem encaminhar. E gostaria de deixar registrado aqui um forte abraço para todas as trabalhadoras rurais do município e região que nos ouvem, que nós estaremos sempre trazendo informações que são úteis a elas. Então, meu grande abraço a todas e também a todos os ouvintes que nos acompanham. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.